Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari. Você está na página Ádica ao vivo, aqui na plataforma do YouTube. Nós estamos aqui dando seguimento à gravação dos nossos comentários para as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre do ano de 2020. Estamos estudando, desde o início do trimestre, a carta, a epístola de Paulo aos Efésios. Já estamos caminhando, já praticamente agora no final do estudo desta lição, ao final do nosso segundo trimestre. Esse é o material que nós temos utilizado, então a revista Lições Bíblicas da Escola Bíblica Dominical, editadas pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nesta ocasião, nós estaremos estudando, comentando a nossa lição de número 12, que tem o seguinte título: A conduta do crente em relação à família. A Bíblia nos informa um modelo ideal, idealizado também por Deus, acerca da família. Qual é esse modelo de família estabelecido por Deus na sua palavra? Nós veremos aqui. E também veremos o papel do homem, o papel do marido, o papel da esposa e dos filhos dentro desse ambiente familiar estabelecido pelo nosso Deus. A nossa leitura, nesta ocasião, a leitura bíblica em classe, é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 33, e também o capítulo 6, versículos de número 1 até o versículo de número 4. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode acompanhar a leitura conosco. Também, se você tem a própria revista, para que nós possamos estudar, você também deve acompanhar a leitura. Vamos à leitura e ver o que a palavra de Deus nos diz acerca do tema proposto para este dia. Efésios e o capítulo de número 5. Diz assim o escrito de Paulo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, agora os versículos 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe para esta ocasião. Qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, qual é o papel dos filhos no relacionamento familiar? Antes que nós possamos tratar desses 3 itens, que são os 3 tópicos da nossa lição, obviamente nós devemos responder à indagação que talvez é feita por muitas pessoas. Qual é o padrão de família? Quem estabeleceu um padrão para a família?
como deve ser o padrão familiar, a formação de uma família. Vejamos que a Bíblia, no seu primeiro livro, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, capítulo de número 2, Deus mostra ali a obra da criação. E na obra da criação, Deus mostra também a criação do homem, Adão, e também de sua esposa, Eva. Biblicamente falando, essa criação é uma criação literal, de fato aconteceu como está relatado ali nas Escrituras, e nós cremos assim, não temos motivos para desacreditar o relato bíblico. Naquele mesmo relato bíblico, o Senhor nos mostra que Deus fez a união, fez a junção do homem que ele criou, Adão, e da mulher que ele criou, Eva. E já lá no Jardim do Éden, o mandamento que nós lemos aqui estava lá registrado já por Deus. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso diz respeito ao casamento e à união sexual entre homem e mulher. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Também foi ordenado por Deus, ali aquele casal, que eles crescessem e se multiplicassem. Então nós já temos aqui o padrão bíblico familiar. Um homem casa-se com uma mulher e do fruto desse relacionamento há filhos. Esse é o propósito de Deus. Esse é o ideal estabelecido por Deus. Portanto, de acordo com a palavra de Deus, o casamento é heterossexual, é monogâmico e é também indissolúvel. Nós sabemos que esse ponto do casamento ser indissolúvel diz respeito à não possibilidade, pelo menos esse é o ideal da parte de Deus, de separação do casal. Esse é o propósito estabelecido por Deus. Obviamente que podem surgir muitas e muitas perguntas acerca das possibilidades ou não, como que fica a questão de divórcio, novo casamento, mas esse não é o ponto principal da lição. Então, nós temos o ideal estabelecido por Deus. Sabemos que às vezes esse ideal infelizmente, e principalmente na nossa sociedade nos dias de hoje, não é aquele que tem sido cultivado pela sociedade. Sabemos também de pessoas que tiveram um casamento rompido, não pela sua própria vontade, mas por tantas outras circunstâncias que nós também poderíamos mencionar, pensar e refletir. Mas a ocasião aqui é nós falarmos do papel do marido, da esposa e também dos filhos dentro do ambiente familiar, que o desejado é aquele estabelecido pela palavra de Deus. Embora haja ainda outras configurações de família, às vezes, nós sabemos que o ideal é aquele estabelecido pela palavra de Deus e nós vamos perseguir, enquanto cristãos, esse ideal, aquele que foi estabelecido pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas configurações familiares que existem hoje são, de fato, fruto de uma união que desagrada a Deus e uma forma familiar que não foi a pretendida por Deus e que há pecado até. Por exemplo, nós podemos falar, à luz da Bíblia, que é pecado, não é a vontade de Deus, as uniões conjugais, as uniões matrimoniais, mesmo que isso não seja casamento à luz da Bíblia, de pessoas do mesmo sexo. Não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus. E aqui nós não falamos de nenhuma pessoa específica e não queremos denegrir a imagem de nenhuma pessoa específica e atentar contra a liberdade de ninguém, mas, à luz da Bíblia, nós sempre vamos defender, os cristãos sempre vão defender, que a vontade de Deus é que o casamento seja heterossexual. À luz da Bíblia não existe casamento homossexual. Não existe à luz da Bíblia. Não é casamento. Pode ser um ajuntamento de pessoas do mesmo sexo e que estão, à luz da Bíblia, praticando pecado, aquilo que afronta a Deus. Isso é indiscutível e não pode ser questionado. A igreja não pode ser questionada acerca disso, porque não é uma regra que foi estabelecida pela igreja, não é um padrão doutrinário estabelecido pela igreja, é algo que foi estabelecido pela própria Bíblia. Então, por questão de coerência, quem defende o casamento e quem defende a existência de Deus, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, vai defender também esse padrão. Voltando então ao tema principal da nossa lição aqui, então nós vamos falar
sobre a família à luz da Bíblia. A conduta do crente em relação à família. Isso que o autor quer tratar. O papel do marido, o papel da esposa e também o papel dos filhos na relação familiar. Vejamos então o nosso primeiro tópico da lição. O autor resolveu abordar o papel do marido. Então ele nos disse assim: a conduta do crente como marido. Qual é o papel do homem, o esposo, o pai, dentro da relação familiar? Isso que a Bíblia quer tratar, com base no texto que nós lemos aqui então de Efésios, capítulo de número 5, e também um trecho de Efésios no capítulo de número 6. O autor da lição, comentarista aqui da lição, acertou em muito, estabelecendo biblicamente, de forma muito clara e transparente, qual é o papel do homem no relacionamento. Vejam algumas palavras que foram aqui então escritas pelo comentarista da lição. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Jesus Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E é o cabeça também do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Deus estabeleceu uma hierarquia, uma cadeia de autoridade, não de autoritarismo, não é liberdade para alguém pisar, subjugar o outro, mas de autoridade em relação à sua criação, em relação à sua obra. Dentro dessa estrutura, Deus é o cabeça, é o Senhor de todas as coisas, o cabeça de Jesus Cristo. Jesus, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. O que isso significa? Que Deus concedeu ao homem, indivíduo do sexo masculino, a autoridade sobre a sua família. Mas veja bem, o que é essa autoridade? Que não tem a ver com autoritarismo, não tem nada a ver com isso. À luz da Bíblia, vejamos mais. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Então, o padrão de liderança do marido é o padrão de liderança de Cristo sobre a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja e o marido deve ser o cabeça, o líder, assim como Cristo é sobre a igreja. Que tipo de liderança que Jesus Cristo exerce sobre a igreja e qual que é a vontade e o papel de Jesus Cristo sobre a igreja? A vontade e o tipo de liderança que Jesus exerce sobre a igreja é uma liderança baseada no amor e que visa o bem-estar da igreja. Esse sim é o papel, é o alvo que deve ser pretendido, deve ser buscado pelo homem cristão, que está ciente do seu papel de liderança dentro do lar. Mais ainda, já que nós falamos que o amor é o padrão estabelecido, porque Cristo ama sim a igreja, o marido deve amar e exercer a liderança com base no amor, nós podemos também citar o seguinte trecho aqui, escrito pelo autor. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Qual é o tipo de amor que Jesus Cristo exerceu pela igreja, pelos salvos? O tipo de amor que Jesus Cristo exerceu pela igreja é o amor sacrificial. É aquele amor que nos informa que, se preciso for, dá a vida, entrega a sua própria vida em favor do outro. Veja, esse é o papel do homem em relação à sua família, em relação, em primeiro lugar, à sua esposa e, posteriormente, também aos seus filhos. O marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. A ponto de quê? A ponto de, se preciso for, dar a vida por ela. Então, a autoridade do marido dentro do lar não tem nada relacionado a algum tipo de autoritarismo, de um indivíduo que manda e desmanda como se os filhos, como se a esposa fossem propriedade dele. Isso não é um padrão bíblico e não é um comportamento cristão. Não encontra amparo nas Escrituras. Quem ama a si mesmo, segundo o texto que nós lemos aqui, cuida do seu próprio corpo. Ninguém maltrata o seu próprio corpo. Assim também, o autor nos informa que aquele que ama a sua esposa, de forma nenhuma ele vai maltratar a sua esposa. Antes, ele vai cuidar da esposa, dando todo o amparo, dando todo o cuidado que é necessário. Isso significa proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam a apenas provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração,
a honra, dentre outros cuidados. Então, o marido é o indivíduo que exerce a liderança, biblicamente, sobre o seu lar, sobre a sua esposa. Além de ser uma liderança baseada, ou seja, ela encontra fundamento no amor de Jesus Cristo, essa liderança também é uma liderança que visa prover, sustentar, conceder à esposa todos os bens materiais, de forma que ela viva uma vida digna, também dar afeto, carinho, atenção, todas as outras coisas que se façam necessárias. Obviamente que tudo isso é considerando a condição do casal, principalmente relacionada às coisas materiais. Então, o marido, à luz da Bíblia, é alguém que exerce a liderança sobre a sua casa, é o cabeça da esposa, mas que exerce essa liderança com amor, com carinho e de forma sacrificial. Fora disso, nós não encontramos um parâmetro, um padrão bíblico para que o homem se comporte. Então, se não é bíblico, não deve então ser aceito por aqueles que são cristãos. Em segundo lugar, o autor também nos informa a conduta da crente como esposa. Qual é o comportamento desejado à luz da Bíblia para a esposa, para a mulher de Deus? Paulo trata nesse texto também sobre a questão. O conceito de submissão cristã. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Nós sabemos que isso é uma orientação bíblica, na medida em que nós lemos aqui, só que também há limitações para essa submissão. Há limitações estabelecidas pela própria Bíblia. Vejamos quais são. As esposas devem ser submissas aos seus maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma submissão, uma sujeição irracional ao domínio de alguém. Mas a submissão da mulher deve ser uma submissão voluntária e agradecida. Olha, por que uma mulher seria submissa ao marido, considerando-o o cabeça do lar e dando-lhe honra? O que levaria ela a se comportar dessa forma? A única coisa que pode levar a mulher a se comportar assim de forma voluntária e agradecida é o amor que ela recebe do marido, um amor como aquele que Cristo deu, ofereceu à igreja. Então a regra é simples, a partir do texto que Paulo falou. O marido ama a esposa assim como Cristo amou a igreja. E essa mulher deve ser submissa a esse marido que é amoroso, assim como a igreja é submissa a Cristo. Não há nenhuma relação de sujeição irracional, de agressão, de submissão irrefletida. O que há é uma relação de amor entre o marido e a esposa e entre a esposa e o marido. Qual é o modelo para esse padrão? O modelo é o amor de Cristo pela igreja e o amor da igreja pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem exige da sua esposa submissão, só que ele faz isso fora dos padrões de amor, aqueles estabelecidos por Jesus, ela também está desobrigada de ser submissa a esse marido que diz amá-la. Esse não é o padrão bíblico, como a lição aqui nos tem informado, e também o texto de Efésios 5 e também Efésios capítulo de número 6. No Evangelho de Jesus Cristo, as mulheres foram de fato colocadas em agora uma situação muito confortável, considerando a situação que elas tinham na cultura ali judaica dos dias de Jesus. A mulher não tinha, ou não era pelo menos, considerada como alguém digna de confiança. Essa perspectiva havia em relação às mulheres, tanto que o testemunho de uma mulher não era levado a sério, considerava-se opinião, considerava o testemunho dos homens, mas não das mulheres. Nós vemos que Jesus Cristo mudou radicalmente isso, dando uma ênfase muito grande às mulheres. No seu ministério, por exemplo, Jesus era acompanhado por muitas mulheres no seu ministério, e também Jesus nos deu informações acerca da validade do testemunho das mulheres, quando as primeiras que foram ao túmulo de Jesus no dia da sua ressurreição foram mulheres. E esse testemunho está registrado na palavra de Deus como digno de confiança
e a palavra foi registrada ali por escritores homens. E o Evangelho também, ou as cartas paulinas, como nós lemos aqui, manda que os maridos considerem as suas esposas e amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Veja bem, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas, cuidaram de colocar uma mulher, ou as mulheres todas, em uma posição da qual elas são de fato dignas. Uma posição realmente de igualdade diante de Deus, entre elas e os homens, no que diz respeito à criação e aos direitos, e uma posição também de honra, porque agora as mulheres no relacionamento matrimonial são comparadas à igreja do Senhor Jesus. E os homens devem amar essas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Então o Evangelho traz uma perspectiva aí de grande dignidade e honra para as mulheres. As mulheres especialmente devem ser muito gratas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e porque Jesus veio colocar por terra, veio acabar com aquela perspectiva equivocada que havia nos seus dias de suposta inferioridade da mulher em relação aos homens. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum regime de escravidão. Por que o autor cita isso? Porque algumas culturas, antigamente, consideravam-se a mulher como propriedade do marido, que ele podia dispor ou não dessa mulher, até despedi-la segundo as suas vontades, não tinha obrigação de ser a ela fiel no relacionamento conjugal. Segundo a Bíblia, isso não deve ser assim. O marido deve amar a sua esposa, ser fiel a ela, ser leal, ser fiel no casamento, até porque, segundo a Bíblia também, o adultério é pecado e é condenado pela palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus pelas mulheres e pela grandiosa posição em que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo colocou agora as mulheres, que devem ser amadas pelos seus maridos, assim como Jesus Cristo amou a igreja. Se o indivíduo que se diz cristão e não ama a sua esposa, não ama também o seu próprio corpo, ele está descumprindo os mandamentos da palavra de Deus. E nem pode ser considerado de fato um cristão. Ora, nós sabemos também, e é bom considerar aqui, que nós não somos perfeitos. E em algum momento aí do relacionamento familiar, do relacionamento conjugal, pode haver atritos e isso pode levar a situações indesejadas. Se isso ocorrer, isso deve ser passageiro e pontual. E deve logo em seguida haver reconciliação, deve haver pedido de perdão, de forma também que isso não possa extrapolar, por exemplo, até chegar aí à agressão física. Por que eu digo isso? Porque nós temos um número muito grande hoje de casos de violência doméstica. E, obviamente, esses casos, na sua esmagadora maioria, são de homens agredindo as suas esposas, agredindo a namorada, agredindo a noiva, etc. e tal. Então nós vemos um descontrole na sociedade muito grande, um descontrole dos homens, que por pensarem às vezes que a mulher é sua propriedade e por esses homens não se comportarem verdadeiramente como homens, à luz da palavra de Deus, partem para a via aí da agressão física. Quem se comporta assim, o indivíduo que se comporta assim, em nada ele tem alguma comunhão com o Senhor Jesus Cristo e em nada ele respeita o padrão que foi estabelecido por Deus. Não respeita o padrão de homem que a palavra estabelece e não respeita a sua mulher também, como a palavra de Deus nos manda obedecer. É desesperadora a situação nos nossos dias quando nós vemos que é muito necessário que os homens, principalmente, as mulheres também, mas digo em relação à agressão, o excesso de agressão física que tem ocorrido, os homens precisam aprender qual que é o seu papel à luz da Bíblia no relacionamento matrimonial. Que Deus tenha misericórdia dos homens da nossa sociedade, que possam a cada dia mais olharem para a palavra de Deus e se submeterem ao padrão masculino estabelecido pela Bíblia Sagrada. E a mulher não deve se sujeitar a esse tipo de relacionamento agressivo, violento e que em muitos casos custa a própria vida da mulher, e isso infelizmente acontece. Em terceiro lugar, nós vemos também na palavra do Senhor nosso Deus
e o autor da lição nos pontuou aqui, nos chamou atenção para isso, acerca da conduta dos filhos crentes. Qual deve ser o comportamento do filho no ambiente cristão, no relacionamento familiar cristão? O que a Bíblia nos diz? Diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios capítulo 6 e versículo de número 1. Também versículo 2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Todos os filhos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, filhos que estejam morando sob o mesmo teto dos pais ou não, a Bíblia nos informa que os filhos devem ser submissos aos pais, obedientes aos pais. Mas essa obediência, essa submissão, também encontra um padrão, porque fala assim que devem ser obedientes no Senhor. O padrão de obediência, então, dos filhos é aquele padrão que é estabelecido na Bíblia. A sujeição dos filhos aos pais deve ser uma sujeição que encontra amparo na Bíblia e que não diz respeito também a serem sujeitos para o crime, para o pecado ou coisas semelhantes. Os filhos devem honrar os seus pais, sejam os pais cristãos ou não, sejam os pais tementes a Deus ou não, estejam esses pais em boa condição de saúde ou não, tenham esses pais bons recursos financeiros ou não. A Bíblia nos manda os filhos honrarem aos pais. Como? Obedecendo a eles, sendo sujeitos a eles no Senhor. Porque, dentre outras coisas, além de ser essa vontade de Deus, a Bíblia fala assim que o filho que honra os seus pais, ele terá os seus dias prolongados sobre a terra. Obviamente que honrar os seus pais e ter os dias prolongados sobre a terra envolve também outros cuidados, como se esforçar para fazer também aquilo que a Bíblia diz e cumprir todos os seus mandamentos. Mas dentro também dessa perspectiva de criação dos filhos, a Bíblia nos mostra que os pais também têm obrigação em relação aos filhos. Quais são essas obrigações? Efésios capítulo 6, versículo 4, fala assim, e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então os pais também não devem pecar contra os seus filhos. Filhos não são propriedades do pai, de forma que os pais possam até mesmo pecar contra os seus filhos. Os pais têm autoridade e os filhos devem se submeter. Obviamente, esse é o padrão bíblico. Mas também os pais devem ter cuidado em não extrapolarem os limites estabelecidos pela Bíblia, não extrapolarem os limites daquilo que é razoável. O que os pais devem fazer? Além de não provocarem a ira aos seus filhos, segundo a Bíblia, devem criá-los na disciplina ou na doutrina e na admoestação do Senhor. Qual o significado da palavra doutrina? Qual o significado, então, da palavra admoestação? A doutrina diz respeito à orientação e ao treinamento para o desenvolvimento do caráter do indivíduo. Os pais têm a obrigação de instruir os seus filhos acerca daquilo que é certo, daquilo que é errado, de forma que eles possam ter o seu caráter moldado, também a sua personalidade, com base na palavra de Deus. Então, é obrigação dos pais ensinarem um padrão bíblico de comportamento, de vivência para os seus filhos. Inclusive, aquilo que nós estamos tratando nessa lição aqui, acerca do papel do homem e da mulher dentro do casamento, os pais devem ensinar aos seus próprios filhos, dentro de casa. Lembrando que o melhor exemplo e o melhor tipo de ensino que os filhos podem assimilar é o comportamento do pai e o comportamento da mãe. E esse sim vai falar muito alto aí no coração da criança. Por outro lado, também a Bíblia nos diz assim, o versículo nos diz, que os filhos devem ser criados na admoestação do Senhor. Seria advertência para que os filhos possam reconhecer entre aquilo que é o bem e entre aquilo que é o mal. Os filhos devem saber discernir entre o bem e o mal e sempre optarem
pelo bem. E essa instrução, então, deve acontecer dentro de casa, no ambiente familiar. Outro ponto ainda que a Bíblia nos informa é que os pais também têm obrigação, dentro desse cuidado, do ensino da doutrina, do ensino da admoestação, de, se preciso for, disciplinar os filhos. Essa disciplina pode envolver tanto diálogo, essa disciplina pode envolver tanto o castigo no sentido de privação de algum bem ou de algum lazer, de algum privilégio, e, em última instância, que é aquilo que não deve ocorrer, mas, se preciso for, deve ser implementado, que é a própria correção física. Então, a correção pode ser uma correção moral e a correção, a disciplina, também pode ser uma disciplina física. E, além de encontrar amparo na palavra do Senhor, há psicólogos também, há profissionais da saúde que defendem esse tipo de comportamento dos pais. Mas veja, não é agressão física que pode levar ou configurar até mesmo a prática de um crime, mas é a disciplina que pode, juntamente com a advertência moral, fazer com que o filho atente mais para as regras estabelecidas pelos pais. Então, depois do diálogo, depois da privação, às vezes, de algum benefício, algum privilégio. Então, depois da disciplina moral, pode, então, ocorrer a disciplina física. A Bíblia nos informa que os pais devem, sim, corrigir os seus filhos, não tirar a vara dos seus filhos. Mas também, obviamente, os pais não devem fazer isso de forma que venham cometer algum crime, de forma descontrolada, sem o devido equilíbrio. Então, os pais devem criar os filhos na doutrina, criar os filhos na admoestação do Senhor, dentro desse ambiente de disciplina. Os pais devem também implementar, caso seja necessário, algumas correções para que os seus filhos saibam, então, conduzir-se naquele caminho estabelecido por Deus. Agora, bom seria se tudo pudesse ser resolvido na base do diálogo, que os pais fossem um exemplo de conduta cristã dentro dos lares e os filhos também fossem um exemplo de obediência. Esse ideal nem sempre é alcançado, mas há recursos da parte de Deus para que nós possamos corrigir todos esses problemas. Então, a conduta requerida dos filhos é que eles sejam obedientes, que ele honre os seus pais, que ele honre as suas mães. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje muitos filhos que, quando os pais chegam à idade mais avançada, quando os pais já são idosos, alguns desses filhos, por não se sentirem confortáveis para cuidar dos seus pais, por acharem às vezes que vão perder tempo em dar uma atenção aos seus pais, enviam seus pais para centros de cuidado de idosos, abrigos. Alguns de fato abandonam os pais. Quando os filhos fazem isso, eles estão desonrando a Deus, estão pecando contra Deus, estão fazendo aquilo que é desagradável a Deus. Os nossos pais não devem ser enxergados numa perspectiva utilitarista, que devem ser mantidos enquanto eles podem nos dar algum retorno, enquanto eles podem nos dar alguma recompensa. Dessa forma também, os filhos, a amizade e tudo mais que está ao nosso redor não deve ser cultivado nessa perspectiva utilitarista, que a pessoa mantém aquilo enquanto pode dar algum tipo de retorno, algum benefício para ela. Se o indivíduo enxerga que não tem mais benefício, que não tem mais nada que possa ser extraído dali, ele descarta. Isso não é bíblico e no que diz respeito ao cuidado dos filhos com os pais, além de não ser bíblico, é também pecado. Então você que é pai, você que é mãe, você que é filho, atente para os padrões estabelecidos pela palavra de Deus para o cuidado, para o bom relacionamento familiar na casa de Deus. E você que talvez que não tem conseguido viver esse tipo de padrão bíblico, ideal estabelecido pela palavra do Senhor, do ponto de vista familiar, ore a Deus, coloque diante de Deus as tuas necessidades e continue fazendo a tua parte, porque Deus pode sim te ouvir e entrar com providência e fazer aquilo que é necessário em nome de Jesus. Que Deus te abençoe
Não deixe de continuar visitando aqui o nosso canal da Assembleia de Deus Central em Araguari. Terça-feira, às 19h30, nós temos culto. Quinta-feira também, no mesmo horário. E no domingo, às 19h20. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.